Se eu falo pra você que uma celebridade foi cancelada por todo mundo, a gente tem 3 cenários possíveis. Ou ela falou alguma besteira, ou ela fez alguma besteira, ou todo mundo viajou na maionese e pegou ranço sem motivo. Então imagina se você começa a receber um ódio desproporcional porque você foi simpático demais e você tá forçando muita barra pra ser querido. Qual dessas 3 categorias você acha que a pessoa tá? Foi exatamente isso que aconteceu com a Anne Hathaway. 10 anos atrás, em 2013, a Anne Hathaway foi de queridinha de Hollywood pra uma pessoa que ninguém queria ter por perto. A situação foi tão bizarra que o cancelamento dela tinha até hashtag #HedaHate, um trocadilho com o sobrenome dela. Vendo que não tinha pra onde correr, a atriz tomou a decisão que talvez tenha sido a mais difícil no momento: dar uma pausa na sua carreira. E talvez essa tenha sido a melhor escolha, porque a partir dali foi acerto atrás de acerto e a Anne Hathaway mostrou que quem ri por último ri melhor. E nesse vídeo eu vou te contar como a Anne Hathaway deu a volta por cima de um cancelamento bizarro e agora ela tá aí rindo por último. Tá curioso pra mais uma história de Hollywood aqui no Fefoverso? Então seja muito bem-vindo, eu sou o Fefo Caires e aqui a gente fala sobre Hollywood, celebridades, filmes, séries, fofocas, muito conteúdo sobre cultura pop. Então se inscreve pra fazer parte dessa comunidade, vai me seguir nas redes sociais, ajuda com o engajamento desse vídeo deixando um like, um comentário, tudo isso ajuda muito a minha criação de conteúdo na internet. E agora sim, bora entrar de cabeça no que foi o #HedaHate. Não dá pra negar que o começo da carreira da Anne Hathaway foi invejável. Quando ela tinha só 18 anos, ela estrelou o famoso Diário de uma Princesa e imediatamente conquistou o coração da América. E não só isso, a atriz tinha do seu lado também a poderosa Disney. Anos depois, a nova-iorquina foi crescendo ainda mais com seus trabalhos em Brokeback Mountain, o icônico Diabo Veste Prada. E se você pega pra ver a filmografia da Anne Hathaway, você vai perceber que é praticamente impecável. Se tem alguém que soube escolher projeto, essa pessoa foi Anne Hathaway. Mas, embora sua reputação nas telonas tenha se mantido intacta, fora delas as coisas estavam bem diferentes. A mídia aponta que o primeiro deslize público da Anne Hathaway foi no Oscar de 2011, onde ela dividiu a apresentação do evento com o ator James Franco. Já de cara, esse anúncio deixou a galera confusa, porque geralmente comediantes são convidados para apresentarem esse tipo de evento. Tanto é que eles fazem um roteiro um pouco mais ácido, com mais piada, eles fazem mais provocações à indústria do cinema, porque eles têm o passe livre do humor. Mas, dessa vez, a academia estava buscando atrair um público mais jovem, então a solução encontrada foi chamar 2 atores em alta. E o resultado disso foi um completo fiasco. A edição de 2011 ficou lembrada como uma das mais constrangedoras da história. O The Hollywood Reporter, inclusive, chegou a dizer que essa foi uma das piores transmissões do Oscar de todos os tempos e que era impossível de assistir o negócio completo. A Anne Hathaway estava meio acima do tom e dava pra perceber que a plateia dava um sorrisinho amarelo pra tudo que ela falava. Isso quando aquele silêncio constrangedor não dominava a sala. As piadas perdiam timing. A empolgação exagerada da Anne Hathaway não batia muito com a sintonia da galera. Foi aí que essa fama de forçada começou. Como se Anne Hathaway tivesse se esforçando muito para ser uma pessoa encantadora. Oh my gosh, you're all real. Wow. Hello, and welcome to the 83rd Annual Academy Awards. So here we are, and it's Hollywood's biggest night! And it's... Mas eu falei pra você que esse foi o primeiro deslize. Calma que a gente ainda tá em 2011 e eu te falei que o cancelamento foi em 2013. Porque tudo que tá ruim pode piorar. O ano é 2013 e o cenário é exatamente o mesmo de 2011. O palco do Oscar. Sim. Esse lugar é cenário de guerra para Anne Hathaway. Dessa vez, a academia aprendeu a lição e a Anne Hathaway não estava ali para apresentar o prêmio. Ela estava ali porque ela concorria ao prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel em Os Miseráveis. Ela já era uma das favoritas dessa temporada de premiações e não deu outra. A Anne Hathaway acabou levando a melhor e recebeu o seu primeiro Oscar naquela noite. E ninguém ficou bravo pela vitória dela. Muito pelo contrário, ela arrasou no filme e merecia essa estatueta. A polêmica veio na hora do discurso de agradecimento dela. A Anne Hathaway deu aquele texto clichê de que o sonho se realizou e talvez o discurso por si só passasse despercebido, porque realmente não tem nada
nada demais e todo mundo agradece desse jeito. Mas lembra daquele gostinho que ficou na boca da galera em 2011 de que ela forçava muito pra ser encantadora e ser exagerada o tempo todo? A Anne Hathaway não conseguiu combater essas alegações nesse discurso. A galera achou mais uma vez que ela tava exagerada demais, emocionada demais. It came true. E o efeito dominó que esse discurso inocente causou foi coisa de outro mundo. O James Franco, que apresentou o Oscar com ela lá em 2011, deu uma entrevista polêmica ao Howard Stern. Primeiro que o próprio Howard, que tá ali sendo o entrevistador, começa o bate-papo acusando a Anne Hathaway de ter contratado uma pessoa para escrever o seu discurso. E que ela tava atuando até quando não era para atuar, como se ela gostasse de fazer o papel de coitadinha, ela é muito humilde, ela é muito gentil. E aí o James Franco soltou umas indiretas na conversa sobre a experiência dele de dividir o palco com ela no Oscar. Ele disse que Anne Hathaway tem uma energia que é surreal e que até o Tasmania ficaria sem saber o que fazer perto dela. Meio que dando a entender que ela é, sabe, all over the place e o Tasmania ia ficar discreto perto dela. Nessa mesma época, o famoso crítico Richard Lawson falou que a atriz era aquela típica criança de teatro que quando cresce perde o tom e que era desgastante ver a Anne Hathaway no palco porque ela tava sempre sem fôlego e fazendo o papel de coitadinha, exagerando uma graciosidade. E no geral, a Anne Hathaway não teve muitas oportunidades para se defender disso. Ela fez pouquíssimas menções ao assunto e que nem surtiram tanto efeito, e foi então que a atriz resolveu se afastar da mídia e sumiu dos holofotes por cerca de um ano. Em 2014, depois de ter tirado um ano sabático, ela chegou a contar para Harper's Bazaar que nesse período do auge do seu cancelamento, ela chegou a fazer audições para uma produção e o diretor amou. Falou que ela era a pessoa perfeita para o personagem, mas que estava inseguro de colocar ela no filme por não saber como seria a recepção da internet. E aí a Anne Hathaway perdeu um trabalho. Para você entender que esse cancelamento não foi uma besteira de internet, o Twitter sendo o Twitter. Não, foi um cancelamento real. A indústria criou a percepção de que a Anne Hathaway era uma pessoa desagradável, que a gente não queria se vincular. E ela chegou a perder trabalho por causa disso. E se a gente coloca na ponta do lápis, nada disso faz sentido, porque todo esse ódio à imagem dela foi porque todo mundo achou que ela era simpática demais. Ela não falou mal de ninguém, ela não ofendeu ninguém, ela não cometeu nenhum crime, ela não comprou briga com ninguém, ela não discutiu com ninguém, ela não teve nenhum comportamento problemático. Foi só porque a galera simplesmente olhou pra ela e disse: ai, não cansei dessa imagem dela. Tá forçando muito pra ser querida, não vou gostar de você. What? Acho que esse é um dos maiores exemplos de efeito manada em Hollywood. Era muito comum ver as pessoas dizendo: eu nem sei por que eu odeio ela, eu só sei que ela me irrita. E tá tudo bem, porque você não é obrigado a gostar de ninguém, mas é justo essa pessoa perder trabalho porque um efeito manada fez com que todo mundo tivesse essa ideia de que, eu não sei o que ela me fez, mas olhar pra ela me irrita. Meio bizarro. Felizmente, a gente não tá falando sobre qualquer uma aqui. A Anne Hathaway não nasceu ontem, em 2013 e 2014. Ela já tinha uns bons anos de experiência na indústria e ela sabia se virar. Ao invés de ficar remoendo esse assunto, que a gente já sabia que era uma discussão que ela não ia ganhar, ela preferiu responder às críticas com trabalho. A atriz voltou para as telonas com um papel de destaque no filme Interestelar, que foi bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica. Ela contou ao Huffington Post que ela sentiu que o público precisava de uma folga dela, que eles já tinham tido Anne Hathaway demais nos últimos anos e por isso ela teve esse tempo sabático antes de retornar às telonas. E de pouquinho em pouquinho, a partir de 2014 e 2015, ela foi conquistando as pessoas de novo. Como aconteceu em 2015, quando ela fez aquela performance icônica de Wrecking Ball, da Miley Cyrus, no Lip Sync Battle. E ela mostrou que ela tinha carisma sim, e ela não era uma pessoa tão artificial quanto todo mundo pensava. Ela conseguia sair dessa imagem graciosa de princesinha no palco o tempo todo.
Depois ainda veio uma sequência de filmes que deram certo. E aí as coisas começaram a voltar à normalidade. E agora vem um plot twist que você não esperava. Lembra do que a galera falou do discurso dela quando ela venceu o Oscar em 2013? Que foi forçado, que ela tava decorando um textinho, que ela estava atuando quando não era pra atuar? Pois muito que bem, em 2016 ela confirmou isso para o jornal The Guardian. Segundo a atriz, ela não estava feliz de verdade naquele momento. Só que pega mal você ganhar um Oscar e não esboçar felicidade no palco. Então a alternativa dela foi simular uma felicidade, foi fingir, foi atuar como se ela estivesse feliz em receber aquele prêmio. A Anne Hathaway contou que na época ela estava meio que em crise com o reconhecimento que ela estava recebendo pelo papel que ela interpretou em Os Miseráveis. Abre aspas. Eu me senti mal porque eu estava usando um vestido que custa mais do que algumas pessoas vão ver na sua vida. E eu ganhei um prêmio por interpretar uma dor que é real para boa parte da nossa experiência coletiva como seres humanos. Então ela estava se sentindo muito desconfortável em usar um vestido caríssimo e ir lá receber um prêmio de melhor atriz por contar uma história que é uma realidade para tanta gente. E ela estava meio que em crise com esse pensamento, sabe? Que posição eu tenho de celebrar minha vitória nesse evento de luxo com tanta gente rica e poderosa, contando uma história que não é minha e que tem tanto sofrimento. E por causa disso, sim, ela chegou no palco e atuou como ela conseguiu para fingir estar feliz. Chegamos então em outubro do ano passado, quando a Anne Hathaway participou do Else Women in Hollywood, um evento que reúne as mulheres mais influentes da indústria. Lá, ela teve a oportunidade de falar mais abertamente sobre como foi enfrentar essa onda de ódio em 2013. A atriz disse que aquele momento foi uma chance de entender o ódio sob uma nova perspectiva e que ela acabou tirando algumas lições de vida disso. Abre aspas. O ódio me parece o oposto da vida. Em solo tão duro, nada pode crescer adequadamente, se é que alguma coisa cresce. Agora, olha que ironia do universo. A Anne Hathaway foi nesse evento para refletir sobre o ódio na internet, o cancelamento das celebridades, principalmente quando a gente fala sobre mulheres, mas uma coisa que aconteceu nesse evento fez com que o nome dela voltasse a ser alvo de críticas. O trecho de uma entrevista que a Anne Hathaway deu no evento viralizou no TikTok em maio desse ano. Na ocasião, a repórter pergunta se a Anne Hathaway tinha falado sobre O Diabo Veste Prada no encontro que ela teve com a Anna Wintour. E a Anne Hathaway só responde sim. E aí a entrevistadora insiste em mais detalhes e a Anne Hathaway vai lá em tom de brincadeira e diz: por que eu contaria isso pra você? E a repórter disse: mas é porque eu sou muito fã e eu quero saber como foi essa conversa. E a Anne Hathaway só diz: mas você não tava lá. Beijo. Fim de entrevista. So you're sitting next to Anna Wintour at the Michael Kors show where you recreated that look. Have you guys ever spoken about the movie? Yes. And what has she shared? Why would I tell you? Because I'm a fan and I need to know. Because I know, but you weren't there. E esse vídeo recebeu uma chuva de comentários dizendo que Anne Hathaway tinha uma vibe Mean Girl, menina malvada. E realmente, se você vai olhar esse trecho da entrevista, é bizarro, porque ela parece ter sido grossa de graça, ou talvez ter feito uma brincadeira que saiu fora do tom e ficou parecendo grosseria, mas foi muito bizarro. Só que a gente tem que considerar que esse trecho que viralizou é uma parte da entrevista. A Anne Hathaway conversou com a repórter, eu acho que por 2 ou 3 minutos antes desse trecho. Então teve uma entrevista, elas conversaram, a Anne Hathaway desenvolveu as respostas, e aí no finalzinho acontece esse episódio meio, não sei, ponto de interrogação. Eu sinceramente não sei dizer se alguma coisa gatilhou um momento de grosseria nela, ou se ela tava só sendo engraçada, mas no corte parece grosseiro, às vezes saiu de um jeito que ela não pretendia. Não sei, eu vou colocar o trecho e aí você chega nas suas próprias conclusões. Mas dessa vez, a galera foi um pouco mais cautelosa antes de jogar pedras nela. Até porque todo mundo lembra do histórico do Reda Hate e essa onda de ódio sem noção pra cima da atriz. E também porque a galera tem noção que ao longo dos anos, ela nunca se mostrou uma pessoa problemática, ela nunca deu motivos pra ela ser cancelada. E como muitos veículos de comunicação disseram esse ano, em pleno 2023, não é mais desconhecido
descolado destilar ódio a Anne Hathaway. A revista Stylist até fez um artigo bem interessante, cujo título é Como Anne Hathaway foi mais esperta que os Hedda haters e riu por último. E lá eles dissertam sobre como hoje, com a perspectiva que a gente tem das coisas, dá pra entender que essa onda de ódio, na verdade, foi uma onda de misoginia. A Anne Hathaway virou saco de pancadas da internet por ser uma mulher simpática, talentosa, bonita, famosa. Parecia que ver o sucesso da Anne Hathaway incomodava as pessoas, principalmente quando ela subia no palco e ela continuava agindo de um jeito gracioso, gentil, feliz, emocionado, feminino. E hoje a atriz está brilhando mais do que nunca. E além de ser uma estrela no cinema, ela se tornou também um ícone fashion, sendo vista como um exemplo de bom envelhecimento, por causa da beleza que continua a mesma de quando ela estreou no cinema. É muito comum ver alguns posts virais no Twitter com a galera dizendo é assim que você envelhece quando você não é problemática. Então, felizmente, a Anne Hathaway conseguiu dar a volta por cima de um cancelamento que, para começo de conversa, nem fez sentido. Me parece muito bizarro que em um mundo onde a gente tem celebridades que cometem crimes e saem impunes, gente problemática, gente com histórico de violência doméstica, sabe? Tantas histórias cabulosas na indústria, inclusive de gente que consegue sair impune de qualquer atrocidade, e a gente vai perder tempo cancelando uma pessoa porque ela é simpática demais, gentil demais. Eu acho que a gente tem coisa melhor pra fazer. E eu espero que esse tipo de coisa tenha ficado em 2013, porque não faz o menor sentido a gente permitir que algo assim aconteça novamente. Ainda bem que Anne Hathaway soube tomar as melhores decisões e ela continuou trabalhando, provando ser talentosa, provando ser capaz, provando que ela não tinha o status que ela tinha por ser uma coitadinha na frente das câmeras, e sim porque ela é boa no que faz. E ainda bem que ela se manteve nisso e ela tá aí, firme e forte, ao ponto da galera fazer viral de é assim que você envelhece quando você não é problemática. Sendo que 10 anos atrás, os virais sobre Anne Hathaway eram bem diferentes. Então, olha como o mundo dá voltas. Diz aí se você foi uma dessas pessoas que criticou Anne Hathaway lá atrás, ou se você nem sabia dessa história. Porque, sinceramente, eu acho que isso não chegou tão forte no Brasil. Pelo menos eu não lembro de ficar sabendo do Hedda Hate. Eu lembro vagamente de um momento em que a galera começou a ficar saturada da imagem dela, mas nada nesse nível. Então, pra mim, quando eu fui pesquisar sobre essa história, eu descobri algumas coisas bem surpreendentes. Pra falar a verdade, a primeira vez que eu entrei em contato mesmo com essa história foi quando eu fiz o vídeo da Jennifer Lawrence. Porque quando a Jennifer Lawrence começou a ser cancelada por todo mundo ali em 2014, muita gente dizia, ela é a nova Anne Hathaway. Ela é tão chata quanto a Anne Hathaway. E aí eu fui vendo esses artigos e pensando, mas gente, o que aconteceu com a Anne Hathaway? Desde quando os Estados Unidos odeiam Anne Hathaway? E aí eu fui entender o que aconteceu. Bizarro. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi mais um episódio do Fefoverso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal pra ajudar minha criação de conteúdo. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye.